Veja no ICL Notícias, segunda edição. Qual o receio daqueles governadores que se reuniram, mas bradam contra essa proposta? Papo reto e sem espetáculo. Moraes se reúne com Castro a portas fechadas no Rio de Janeiro e deixa secretários do lado de fora. Com ou sem os colarinhos brancos? Com projetos parados, Congresso articula a criação de mais uma CPI. A ideia é investigar o crime organizado. Encontro marcado. STF começa a julgar denúncia contra Eduardo Bolsonaro no próximo dia 14. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, muito boa tarde e vamos juntos começar o ICL de segunda edição desta segunda-feira, dia 3 de novembro de 2025. Já estou me antecipando aqui, Chico Sá. Hoje ainda é 3, ainda é segunda-feira, segundou. Eu só sei que o Natal tá chegando, nada mais. Já tem bolinha, inclusive. Meu Deus do céu, tá cheio de Papai Noel por aí. Nossa, vamos nessa, gente, porque hoje nós vamos repercutir o encontro do ministro Alexandre de Moraes com o governador do Rio, Cláudio Castro. E também vamos falar sobre a CPI do crime organizado, que vai acontecer em Brasília. Lembrando que teve repercussão internacional também sobre o massacre, viu? No STF, foi marcado o início do julgamento da denúncia contra Eduardo Bolsonaro e também Mauro Cid, né, que começou a cumprir pena hoje. Tirou a tornozeleira eletrônica. Vamos conversar tudo isso com o Cacai, com o Jamil Chad, Heloísa Vilela e também Juliana Dalpiva. Lembrando que a nossa programação, que começa com Desperta e vem até o N2, é transmitida pela rádio Voz Trabalhadora e também São João, que é a Web Rádio, e a Rádio Cultural também. Temos aí Voz Trabalhadora, Rádio Cultural, Web Rádio São João, estamos no Sul, no Nordeste, temos os ICL espalhados. Grande rede ICL, né? E é graças a essa comunidade que estamos aqui, vivo, forte, numa segunda-feira, falar de assuntos, às vezes nem tão agradáveis assim, mas nosso dever é o enfrentamento. É isso. Vamos para cima, para cima. Tarde. Precisamos falar sobre todos esses assuntos, né? Alguns mais palatáveis e outros não. Boa tarde para você, querida. Boa tarde, Roberto, boa tarde, Chico. Com certeza precisamos falar de todos eles e segurança pública é o assunto que dominou o Congresso hoje, vai continuar assim por um bom tempo e acho que é o assunto que vai dominar a pauta política até a eleição do ano que vem, com certeza. Pois é, e a gente começa a semana, gente, ainda repercutindo, obviamente, a ação policial no Rio, que deixou 121 pessoas mortas. 121 pessoas mortas. Hoje o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele se reuniu com o governador do Rio, né, o Cláudio Castro. Foi uma reunião de 2 horas, tá? Que tiveram também representantes das forças de segurança do Rio de Janeiro. Já em Brasília, é a CPI do crime organizado que está no centro do debate. E em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o senador Rogério Carvalho, do PT, ele classificou os representantes da direita na comissão como o time número 1 da pirotecnia bandida. Flávio Bolsonaro e Sérgio Moro estão entre os convocados. A comissão será instalada amanhã e deve ter como relator Alessandro Vieira, do MDB. O PT e o PL disputam nos bastidores a presidência da CPI e podem decidir a questão no voto, diante, né, da esperada falta de acordo entre os partidos. O Palácio do Planalto avalia que a CPI tem potencial de gerar maior desgaste para o governo do que a própria CPMI do INSS. Já nos bastidores do Senado, a avaliação é que a comissão pode servir de plataforma política para a direita, Heloísa Vilela.
Com certeza, aliás, é tudo que a direita quer, é um palco para poder ficar falando de segurança pública durante 3 meses seguidos, que é exatamente o que eles vão fazer nessa comissão. Agora, a negociação hoje foi o dia inteiro aqui para ver quem vai ser o presidente dessa CPI. O senador Contarato é um dos nomes que disputa essa vaga. E eu tentei conversar com ele, mas ele passou correndo no corredor e ele estava indo para a sala, para o gabinete do senador Jacques Wagner, que é o líder do PT aqui no Senado, e foi conversar com ele justamente por conta desse assunto. Então foi uma das reuniões que aconteceu hoje aqui no Senado para decidir quem é que vai ficar com a presidência. E o senador Alessandro Vieira, que muito provavelmente, que é quase certo, será o relator dessa CPI, ele deu uma entrevista hoje de manhã ao N1 e ele falou que, olha, os votos ali vão estar meio equilibrados, vai ser meio 5-5. Então, as disputas serão intensas e ele acha que com isso talvez consiga ter uma CPI um pouco mais focada no tema e não no uso político dele. Eu acho que isso daí realmente não faz o menor sentido, não tem a menor chance que isso aconteça, porque era tudo que a extrema-direita queria, era trazer a pauta da segurança para o centro do debate nesse período pré-eleitoral. A Câmara também vai se debruçar sobre esse assunto. E, pasmem, amanhã será discutido já na CCJ aqui da Câmara essa proposta que quer fazer por força, chamar o tráfico de terrorismo. Isso vai ser discutido já aqui na CCJ amanhã e muito possivelmente vai seguir rapidinho para o plenário da Câmara. Então, muita coisa acontecendo com relação à segurança pública no momento. Eles vão fazer tudo para entregar isso para o Donald Trump. Só que e o problema é que aqui também tem petróleo, assim como a Venezuela, assim como a Nigéria. Eu vejo mais o problema aí. Aqui também tem a Amazônia, que uma invasão da Casa Branca lá e da CIA também faria um estrago. Mas essa parte da CPI, como segurança pública, por mais que a direita negue, é uma atribuição dos governos estaduais. Eu não sei, se o estrago é tão grande como a gente imagina. O assunto do INSS, dinheiro de velhinho, até configurar que vinha desde Bolsonaro, foi um estrago muito pesado para o governo. Duvido que essa CPI agora tenha um estrago equivalente, sabe? Óbvio que pode até dar numa apuração sobre a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, que tem sido tão irresponsável quanto a do Rio, quanto a de São Paulo, no trato com a do Ceará, no trato com a questão de segurança pública. Mas é uma atribuição dos estados, é o Derrite aqui de São Paulo, é o Tarcísio, não é o Lula. Tanto que o Lula se enrola mais ao dizer uma frase do que ser culpado, porque o Lula não tem como... Ele vai fazer intervenção no Rio de Janeiro... agora entendo, Elô, esse é um assunto da extrema, essa é a música da extrema-direita. Mas você vai culpar o Lula? O Lula não estava cuidando da segurança do Porto de Santos, é o Tarcísio. O Lula não estava na Bahia, é o Jerônimo. O Lula não estava no Rio, é o Cláudio Castro. Então, fica difícil culpar diretamente o governo pela questão de segurança. Você pode fazer uma festa em cima de uma frase do Lula, em cima de uma tese do PT, uma tese do estudioso que é humanista, mas não vejo onde os caras pegarem assim com tanta facilidade, não. Vai lá, Elô. Olha, Chico, você desculpa, mas eu vou ter que discordar de você. Eu gostaria de ter essa visão um pouco mais otimista que você está apresentando. O problema dessa CPI não é de tratar de casos específicos, é tratar da maneira como você se refere ao problema, de que maneira você propõe enfrentar o problema. E aí é que mora todo o perigo, porque a extrema-direita faz um discurso horroroso, que a gente sabe que não resolve nada, porque há décadas, no mundo inteiro, já se tentou esse tipo de ação violenta, de tratar como uma guerra, e que não chegou a nada em lugar nenhum do mundo que a gente tenha notícia. Porém, isso tem
isso tem uma pegada na população. Tem muita gente que embarca desavisadamente nesse discurso e acha que a saída é mesmo essa, por até desconhecer os estudos que mostram que isso não funciona. Então, você tem que contar também com o fato de que a imprensa, né, a chamada grande imprensa, não vai ajudar em nada nesse debate, muito pelo contrário, como a gente já viu nos últimos dias, né? Então, vai ser um debate complicado, porque ele não vai se dar em cima de estudos, da realidade concreta, do fato de que essas ações não levam a nada, vai se dar em cima do medo, da ameaça, de potencializar esse medo e jogar em cima do governo federal, não digo, mas da esquerda, né, dos progressistas, a ideia de que a gente que é progressista não quer combater o crime, a gente quer defender bandido, vai ficar nesse discurso raso e que infelizmente tem tração popular. Esse é o meu grande receio, Chico, não é? Se fosse pensar nos pontos que você elencou, estava ótimo, mas não vai ser isso que eles vão fazer. Então, eu acho que vai ser bastante complicado, somada a discussão que vai acontecer aqui no Congresso, que vai tentar tratar o tráfico como terrorismo, que é uma campanha da extrema-direita para trazer intervenção para dentro do Brasil, intervenção dos Estados Unidos, num projeto que não é casual, que não começou por acaso, está muito bem coordenado. Se a gente olhar a linha do tempo, a gente vai ver que está para lá de bem coordenado, como apareceu agora essa história do Cláudio Castro, que estava desde de março, abril desse ano, já tentando convencer os Estados Unidos a tratar o Comando Vermelho, o PCC, como terrorismo, para tentar trazer uma invasão, uma sanção. Tudo faz parte do mesmo pacotinho que o Eduardo Bolsonaro negocia desde março, quando levou um bando de deputados para o Congresso dos Estados Unidos para convencer os congressistas dos Estados Unidos que não tem democracia no Brasil. Então isso já vem a ideia de trazer de fora um golpe que eles tentaram dar aqui dentro, não deu certo. Isso está desde o começo do ano. Agora, Chico, essa CPI podia fazer uma investigação de fato. Ah, mas não vai fazer, né? Não, vai fazer isso que ele não falou, vai fazer o circo. É o circo, né? Não, essa parte, eu creio que a parte mais perigosa é essa segunda parte que a Elô tocou, que é a questão dessa intervenção. Uhum. De repente, qualquer facção no Brasil vira narcoterrorismo, e eles, embora esteja longe, é difícil classificar isso como terrorismo, porque não há um objetivo político no PCC. Não há objetivo político no Comando Vermelho, não não tem uma entidade política ali por trás. É uma bandidagem, é só bandidagem. Ideologia, não tem. Não tem ideologia de terrorismo. Mas essa parte eu concordo, eu acho que é perigoso. Eles enquadrarem e justificar qualquer tipo de intervenção. Então, sem intervenção, você já vai ter o dedo dos Estados Unidos na eleição do próximo ano. Imagina como a intervenção declarada. Aí sim mora o perigo, é um perigo gigante. Pois é, o Brasil ficaria muito vulnerável, exatamente, né? E você sabe, Roberta, Chico, que teve hoje, está tendo, né? Eu tive que sair antes de acabar para poder conversar com vocês, mas está acontecendo uma audiência pública na Comissão de Segurança Pública aqui da Câmara, com a presença do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, para discutir a PEC da segurança pública, essa PEC que o governo mandou para o Congresso, né, para ver como aconteceria, como seria. E foi feita ali uma denúncia a respeito desse problema do terrorismo. Por quê? Por que chamar de terrorismo se você não vai aumentar a pena, se você não vai mudar a maneira de combater? Basta você mudar a lei que determina como que você penaliza quem se envolve no tráfico. Você não precisa chamar de terrorismo para isso. Então é uma falácia, mas é uma falácia com objetivo muito claro, para fazer o que o Eduardo Bolsonaro não conseguiu até agora, né? Uma intervenção mais firme dos Estados Unidos, sanções ainda mais duras contra o Brasil, ou seja, trabalhando contra o governo, contra o país. É o que Cláudio Castro fez e hoje o líder do PT aqui na Câmara disse que ele tem que ser julgado por isso. Não se trata nem de impeachment, é um crime que ele cometeu e pelo qual ele tem que ser julgado. Então é muito sério o que ele fez. Pois é. Olha que curioso, gente.
A maioria dos estados comandados por governadores, né, que integraram o autoproclamado Grupo Consórcio da Paz, eles registraram aumento na letalidade policial em seus estados. O número de mortes provocadas por policiais aumentou durante as gestões de Tarcísio de Freitas, Jorginho Melo, Ronaldo Caiado, Ibanez Rocha e o Eduardo Riedel, todos integrantes do consórcio. Hoje teve uma sessão na Câmara para discutir segurança pública e o crime organizado, como a Elô comentou aí. E o deputado Alencar Santana, do PT, questionou o medo de governadores de direita de buscar uma ação unificada contra o crime organizado. Vamos ver um trecho. Eu não entendo o medo de a gente aprovar uma proposta. Qual o receio daqueles governadores que se reuniram, mas bradam contra essa proposta? Qual o receio de ter uma ação coordenada, todo mundo à mesa discutindo, dialogando sobre ela e garantindo não só o processo de inteligência, mas uma ação muito mais eficaz? E porque nós temos que combater o crime de diversas maneiras, deputado Mendonça. O crime visa dinheiro. E nós temos que impedir que ele ganhe dinheiro e pegar a grana dele. É isso, né, Lô? A grande questão é que a gente está tratando de um tema que interessa muito. O tema que mais interessa à nossa sociedade é segurança pública. Sim, é o tema campeão. É o tema campeão. E aí, diante desse momento também de alta do governo federal, a gente entende, né, o outro lado no contra-ataque para tentar roubar essa pauta novamente, pelo menos os holofotes e as manchetes, porque a gente sabe que para a segurança pública, infelizmente, os eleitores ainda aderem a essa frente, né, da direita que diz bandido bom é bandido morto. Porque é muito fácil para a extrema-direita, é muito fácil para a extrema-direita esse tema. Porque basta dizer assim, vamos sentar o dedo e matar e pronto. Porque você pega, o que o Tarcísio tem feito pela segurança pública de São Paulo? Nada. Ontem mesmo mataram uma menina lá em Sapopemba, que veio com o pai de Sorocaba, a menina assassinada covardemente, assim, na frente de todo mundo. Isso é Tarcísio de Freitas puro. Cadê a polícia? Cadê? Não sobra nada para ele, desde que ele diga, não, mas vou matar todo mundo. Pronto. Para a esquerda, teria que resolver a história. Então, é muito fácil você ser de direita e de extrema-direita e lidar com esse tema. Basta você fazer o que o Cláudio Castro fez e pronto. Sai matando, puxa o gatilho na favela e está resolvido. Para a esquerda é difícil, porque a esquerda Faz tem... de conta que tá... a esquerda tem valores que ela defendeu ao longo da vida. Humanismo, defesa dos mais pobres. Então, fica difícil você fazer a mesma coisa. Senão, não seria a esquerda. Sim? Não, eu acho que é mais do que isso, sabe, Chico? Eu acho que a esquerda pode muito bem defender um combate vigoroso ao crime organizado, porque, de fato, ninguém aguenta viver debaixo dessa insegurança. Sim. É muito problemático. No Rio de Janeiro é uma loucura mesmo, é muito difícil. Então tem que haver, sim, uma defesa de um programa sério, profundo, vigoroso, e isso o governo federal tem que defender, e tem que defender essa PEC da segurança pública com unhas e dentes, mostrar que é só através de uma coordenação nacional que vai ser possível enfrentar isso com seriedade. Agora, esse discurso fácil da extrema-direita pode ser facilmente quebrado também, mostrando que esses resultados foram pífios, mostrando que nos estados onde se saiu matando a beça, o problema da segurança não se resolveu, então tem alguma coisa errada aí. E vou dizer para vocês o que muita gente aqui nos bastidores anda dizendo para responder essa pergunta do deputado Alencar. Perguntou por que esses deputados não querem a PEC da segurança, por que eles têm tanto medo assim de deixar que a Polícia Federal coordene esse trabalho? Porque eles não comandam a Polícia Federal. Então, no âmbito do Estado, é o que muita gente aqui diz, eles conseguem controlar as coisas. Se tiver um problema chegando na mesa deles, na família deles, nos amigos deles, eles podem segurar as pontas. Mas se tiver na mão de uma investigação da Polícia Federal,
aí vai ser um pouco mais complicado, porque ela não vai ter a proximidade com as autoridades locais que as polícias locais têm. Então você bota uma entidade de fora do Estado para ajudar na investigação com mais independência. E é isso que muita gente diz, que esses governadores morrem de medo. Aí não vão enfrentar de forma alguma. Você mesmo, Elô, mostrou em reportagem aquela história do Caiado, por exemplo, do assassinato de uma pessoa ligada ao governo lá de Goiás. O assessor da campanha. O assessor da campanha. Ali, se eu tenho a Polícia Estadual na minha mão, que era o caso do Caiado, está resolvido. Eu afasto um aqui, outro acolá e eu abafo a investigação. Se vai uma Polícia Federal investigar aquele tipo de crime que o Caiado é apontado como um dos envolvidos, ele está frito, ele está ferrado. Então essa é que é a mudança. O primo dele... Dando um exemplo prático do que você acabou de falar. E por isso mesmo que eles pediram a federalização do caso, que até hoje não saiu. Eles queriam, a exemplo do que aconteceu com Marielle Franco, que só quando o caso foi federalizado é que ele se resolveu, né? E que andou. Eles queriam a federalização do caso também, para conseguir tirar das mãos do Estado e trazer para a esfera federal, para poder apurar de fato e punir os culpados. Assim como a perícia dos corpos, né? Que o Ministério Público Federal foi proibido de acompanhar essa perícia. A perícia feita pelos próprios policiais, pela Polícia Civil que esteve na operação. Complicado assim, né, Elô? Difícil, inclusive, de acreditar. Impossível, eu diria, né, Roberta? Impossível de você fazer uma apuração decente dessa maneira, né? Pois é. Deixa eu falar um pouquinho sobre o tenente-coronel Mauro Cid, porque ele é o primeiro condenado, né, do núcleo 1 da trama golpista a começar a cumprir pena. Cid não apresentou recurso, né, e por isso já teve o julgamento concluído com pena de 2 anos de reclusão em regime aberto. Depois da audiência de hoje no STF, Cid retirou a tornozeleira eletrônica. Heloísa Vilela. Pois é, o Mauro Cid não tinha nem por que apresentar nenhum tipo de recurso, porque ele foi super beneficiado depois de fazer a delação premiada. Ele teve a manutenção da delação dele, né? Foi respeitado, o acordo foi respeitado, então ele teve aí uma pena de 2 anos, só que ele está preso desde maio de 23, então ele já passou 2 anos aí de prisão. E mais importantíssimo para ele é que se ele tivesse uma pena de mais de 2 anos, ele perdia todas as vantagens de ser um militar, né? Coisa que ele não perdeu. Então, para ele era vital. E agora ele é o único que vai estar em uma espécie de liberdade. Ele vai estar em casa e tal, ainda tem um tempo de regime aberto, né? Mas ele tá livre, acabou para ele. Tudo resolvido, tá tudo uma beleza. Caso das joias, caso da carteira de vacina, caso da tentativa de golpe, enfim. Livrou a família toda. Mas delatou, deu com a língua nos dentes e se livrou a família. Exatamente, que para ele era essencial também, né, Roberta? Exatamente. Uma delação que valeu muito a pena, né? Muita coisa. Esse caso dele é um incentivo a novas delações. É uma bela propaganda de como vale a pena delatar. Está livre de tudo, né? Praticamente um voa, canarinho voa, tá? Passarinho cantou e passarinho voou. Tá na boa agora. Elô, nós estamos combinando hoje, viu? Tá tem Jura? Guardei aqui essa... Um amarelo reinante aí. Exatamente, tem um amarelo reluzente aqui. Muito bom. É ouro. É ouro que reluz. Isso é ouro. Querida, obrigada, viu? E uma ótima semana pra gente. Vamos que vamos. Beijo. Vamos lá, até amanhã, pessoal. Boa noite, querida. Chega mais, Rodrigo. Então, da cor do canarinho, não é que o Chico falou aí? Voa cedinho. Voa, canarinho voa. Isso é música da Copa de 82. Música do Zico, do Júnior, daquela turma lá, do Júnior. Quando o short dos jogadores ainda era pequeno, né? O velho Júnior. Era outro lateral do Flamengo, depois meio campista. E, Rodrigo, estávamos falando aqui como o Mauro Cid se deu bem, né? Assim, se deu bem mesmo. Ele sai, hoje ele entregou a tornozeleira, né? Ele a tornozeleira, recebeu algumas orientações, ele não pode sair do Brasil e tal, porque ele queria ir para os Estados Unidos logo, né? Mas fora isso, deu certo, a delação para ele foi um bom negócio
e teve um papel fundamental para ajudar na condenação, né? Você vê que o tempo todo a liderança bolsonarista tentou desacreditar essa delação, porque sabiam que seria importante na condenação, né? Se eu fosse ele, ficava esperto com esses caras. Né? Porque você não está lidando com amadores, você está lidando com milicianos. Então eu ficaria muito esperto. Brasília já teve bolsonaristas armando bomba para explodir aeroporto. Tem uns caras muito perigosos no entorno do Bolsonaro. Por isso que o Mauro Cid já mandou avisar que, se puder, ele vaza rapidinho para os Estados Unidos. Assim que puder, né? Assim que puder, né? Por enquanto não pode. Ele tem que cumprir mesmo em liberdade. Esses 2 anos ele tem que se apresentar, acho que uma vez por semana. Como é que dormir em casa também, todos os não pode dias. Dormir fora de casa. Se eu fosse ele, ir embora. Esses caras não vão deixar barato. Eu também. Porque as informações passadas por ele foram fundamentais para a condenação. E é muita gente de alta periculosidade. Você pega general dentro daquela operação que iria matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. E Mário Fernandes, né? Mário Fernandes, aquele pessoal do punhal verde e amarelo. Sei não, eu acho que o canarinho fica melhor se... É melhor esse canarinho piar lá na Flórida. Melhor. Eu sei que aqui tem palmeira onde canta o sabiá, mas é melhor lá fora. É verdade. Deixa eu trazer um recado muito bacana, porque tem lançamento do novo livro do Edu, gente. Ele foi eleito, você sabe, como um dos economistas do país, um dos melhores, né? E autor de 5 best-sellers, incluindo o finalista do prêmio Jabuti, A Intenção Primeira. A gente falou bastante desse livro aqui. Dessa vez, Eduardo Moreira está prestes a lançar a sua obra mais ousada e provocadora. Ele que está dizendo isso, hein? É o livro É Só um Jogo e Se Nada Disso Fosse Real. Esse livro conta com uma linguagem simples e aprofundada, que só o Edu tem, a gente conhece bem como é que o Edu fala, como o Edu escreve, então uma linguagem muito acessível, muito fácil para a gente entender nesse novo livro que questiona a realidade que vivemos e construímos as nossas relações mediadas por inteligência artificial. O lançamento oficial, com um desconto exclusivo para quem adquirir a obra durante o evento, será neste domingo, dia 9 de novembro, às 8 horas da noite. Domingo, 9 de novembro, às 8 horas da noite. Você sabe que esse evento é gratuito e online, mas você precisa garantir a sua vaga. Corre lá em icl.com.br/livro e não perca a chance de mais este lançamento revolucionário. Vem mais livro por aí. É isso aí, aperta o dedo, se inscreve, porque vale muito a pena. Isso. Pois é. Vamos chamar a Juliana Dalpiva? Tá pronto, deve ter. Para o N2 de hoje. Oi, Ju, já me escuta? Boa noite para você, querida. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Roberta, Rodrigo, Chico. Boa noite para a nossa comunidade. Segunda-feira começando aqui, cheia de notícia, né? Uma semana bastante importante, tanto aqui no Rio quanto em Brasília. Segunda que já começa com uma reunião a portas fechadas e sem entrevista à imprensa, né? A gente está falando do encontro do ministro Alexandre de Moraes com o governador do Rio, Cláudio Castro, e também representantes das forças de segurança do Rio de Janeiro. Bom, segundo o G1, participaram da reunião o secretário de Segurança Pública, o Victor Santos, o secretário da Polícia Militar, o coronel Marcelo de Menezes, o secretário da Polícia Civil, o delegado Felipe Cury, o procurador-geral do Estado, Renan Saad, e o diretor da Superintendência-Geral da Polícia Técnica Científica, o Valdir Ramos. E aí temos uma apuração aí da Bela Megali, da Folha de São Paulo, que diz que alguns secretários chegaram a ser vetados para participar dessa reunião. E ao justificar a medida, uma integrante da equipe de Moraes teria dito que o ministro estava indo para uma reunião de trabalho, não um espetáculo. Juliana Dalpiva, o que será que aconteceu nessa reunião, hein? Robs, eu acho que é uma reunião muito protocolar, pelo que eu sei, né? O ministro Alexandre de Moraes, que é o novo relator da ADPF das favelas, que é simplesmente uma ação para garantir o cumprimento da lei, né? A constitucionalidade do cumprimento da lei em operações policiais, em favelas aqui no Rio de Janeiro. Por que isso aconteceu? Porque na pandemia, eles simplesmente faziam operações atirando a esmo, né? Sempre se fala que usa inteligência, só que aí subiam a favela, as pessoas em casa, se protegendo do vírus, né? Do coronavírus, e aí, ainda assim, vítimas de bala perdida, que, enfim, é um termo até bastante complicado de usar dentro dessa situação.
faz a DPF. Era do Fachin, o Fachin vai para a presidência do Supremo, ficou com Alexandre de Moraes em função disso. E aí o que o ministro me parece ter vindo ao Rio de Janeiro foi porque ele tomou uma série de decisões na semana passada, informando as autoridades aqui no Rio de Janeiro, em outras palavras, estou de olho, quero os relatórios, quero saber como essa operação foi planejada. Ele foi bastante cobrado, até o ministro Dino, na semana passada, chegou a criticar, né, a quantidade de mortes, o modo como tudo isso se deu. Então ele veio, essa reunião é a portas fechadas, secretários foram barrados, por quê? Porque só entrou dentro dessa reunião quem estava na petição que o Alexandre de Moraes informou a decisão dele na semana passada. Foi basicamente esse o critério. Essa reunião aconteceu de manhã no Centro de Comando e Controle do Rio de Janeiro, que fica na Cidade Nova, ali no centro do Rio, do lado da prefeitura. E de lá, ele almoçou com o Cláudio Castro no Palácio Guanabara, depois, agora à tarde, esteve no Tribunal de Justiça, depois no Ministério Público, tá lá na Defensoria agora, o Igor tá lá, mas todo esse trajeto, o ministro entrou e saiu sem falar com a imprensa, ele não tem dado coletivas, não tem dado declarações, então também é tudo muito protocolar, no sentido de acompanhar. Quando acabar a defensoria, ele ainda tem uma agenda na Prefeitura do Rio de Janeiro com o prefeito Eduardo Paes. Pelo que eu soube dentro dessa apuração, ele está muito acompanhando esses primeiros relatórios. Então, o governo do Rio de Janeiro apresentou a documentação dessa operação. A gente não tem grandes polêmicas nesse momento. Ele está meio que informando as autoridades no seguinte: queremos tudo documentado. Agora, histórico do Alexandre de Moraes aqui, vocês conhecem, né? Aliás, vocês estão em São Paulo. O histórico do Alexandre de Moraes antes do Supremo Tribunal Federal é de alguém muito conservador na área de segurança pública, né? Tem toda a repressão aos professores em manifestações em São Paulo, o episódio de combate ao crime organizado, em que ele também se envolveu até na destruição de uma plantação de maconha, ao que eu ouvi falar que inclusive ele se arrependeu de ter participado dessa maneira, mas ele sempre foi muito conservador no combate ao crime, e isso não é uma exclusividade do que aconteceu no julgamento da trama golpista. Eu não espero nenhuma posição diferente do Alexandre de Moraes com relação a esse caso. Ele vai cobrar das autoridades os relatórios, mas daqui a achar que ele vai ser crítico à ação da polícia, eu acho bastante difícil. Mas vai cobrar a documentação. E a cada passo que anda nessa história, a gente vai encontrando mais buracos, né, sobre como é que tudo isso realmente foi preparado, e o governo do Rio de Janeiro está selecionando de maneira muito precisa que imagens dessas câmeras corporais colocar para a imprensa, para ir direcionar, né, só para a situação do socorro dos policiais. Eu até agora, não sei vocês, né, eu até agora não vi nenhuma imagem de legítima defesa no sentido de alguém que morreu, né, em legítima defesa. Eu, sinceramente, ainda até esse momento não vi. Juliana, até ontem a gente viu que houve uma operação aí, né, de divulgação dessas imagens, selecionar as imagens. O programa Fantástico da TV Globo ontem à noite trouxe uma edição. Eu até certo ponto entendo, quer dizer, quem está ali na redação pega essas imagens, dá audiência, etc, etc. Não acho que seja necessariamente que o jornalista estava junto com o governador. Mas o governador, sabendo disso, passa para o pessoal o que ele quer, porque sabe que vão usar, né? Sabe que vão usar. Então, Juliana, há uma operação organizada, né? Eu queria, se você pudesse comentar um pouco mais sobre isso. E, por exemplo, não apareceram as imagens do momento em que acontecem as execuções, né? Porque foram mortas muitas pessoas dentro da mata. Apareceram as imagens dos policiais cercados, infelizmente um que cai com a mão, parece muito ferida, o outro que cai e é ajudado pelo colega e me parece até que falece logo depois, morre logo depois, mas não tem nenhuma imagem ali do cerco na mata e de como é que eles morreram. Estas imagens vão aparecer e o Alexandre de Moraes botou no documento que ele mandou para o Rio de Janeiro que tem que ceder todas as imagens. O que a polícia está fazendo é o contrário do que o Alexandre de Moraes pediu. A polícia está jogando logo as imagens que interessam para o governo do Estado antes que o Alexandre de Moraes tenha
se é que vai ter a íntegra destas imagens. Será que elas vão aparecer, Juliana, as imagens, inclusive do momento do cerco na mata? Boa pergunta. Eu já ouvi na coletiva na semana passada a informação pelo próprio secretário de Segurança, o Vitor Santos, de que não foi possível substituir algumas baterias das câmeras corporais ao longo da operação. No sentido de vacinar, né? Olha, não sei se a gente vai ter imagem até o início da noite. E aí a gente já trouxe essa matéria na semana passada com os primeiros boletins de ocorrência que a gente teve acesso, que eu consegui acesso lá com a fonte, demonstrando que, e as imagens mostravam isso também, né? Pelo menos 2 policiais morreram logo no início da operação. Então, quando o grosso do confronto acontece na mata, eles já tinham sido atingidos. Os outros já tinham essa informação, né? Antes da CORE e do BOP chegarem, que são os batalhões de elite, e aí, enfim, eu entendo o uso das imagens que apareceram ontem. Eu só gostaria, como o Rodrigo menciona, que a gente pudesse ter acesso a tudo, que era para poder, de fato, olhar como um todo e não direcionadamente só aquelas, né? E também, assim, a questão da própria transparência dessa operação. Isso está na imprensa, mas a gente tem a Defensoria Pública reclamando o tempo todo do acesso a esse tipo de informação. Isso é um problema. Se estivesse público já, mais órgãos de comunicação poderiam ter acesso, também poderia analisar. E o que a gente vem trazendo, né, Rodrigo? A gente vem tentando entender as informações dessa operação. Pelo menos 14 pessoas não tinham nenhum tipo de anotação criminal. E no documento que a própria polícia está disponibilizando, tem uma informação lá de por dados das redes sociais, identificado envolvimento com o Comando Vermelho. Aí que dados das redes sociais são esses especificamente, né? Eu comecei a checar um desses e eu não vi absolutamente nada nos perfis indicados de que a pessoa teria ali no perfil dela algum tipo de informação dela com o Comando Vermelho, ou mesmo armada. Não sei se em outras imagens, mas não tá... dar um cheque em branco para a polícia acreditar nisso dessa forma. O UOL também estava com uma matéria hoje à tarde de que 4 nomes identificados entre os mortos não morreram. Então, assim, tem um monte ainda de informação para ser esclarecida com relação, inclusive, a mortos, presos. Uma quantidade muito grande, né? Estamos falando de 230 pessoas, pelo menos. Então, até a gente compreender esse todo, vai levar muito tempo. Só que aí também tem um outro detalhe, que eu acho que é uma coisa que a gente tem, na medida em que analisa os dados parado para analisar, tem toda uma legislação que critica já há alguns anos e prevê uma série de maneiras sobre como expor presos, réus, investigados. E aí, assim, não estão poupando nada nem ninguém, né? Tudo quanto é tipo de imagem, dado pessoal. A lei de proteção de dados foi não vale, com o céu. Né? Só vale para eles. Não vale porque essas pessoas não têm um sobrenome que é amplamente conhecido, porque de figurão eu nunca recebo denúncia por CPF, entendeu? Endereço, telefone. Então, assim, tem uma exposição muito grande, ao mesmo tempo em que, aí até em certa medida, né, a gente começa a conferir e ver os problemas também, mas não está tendo nenhum tipo de cuidado. Inclusive, ontem tinha uma imagem que chamou muita atenção, né, a quantidade de corpos do lado externo do IML que tinham sido identificados. Porque isso foi uma imagem que eu fiquei pensando na semana passada. A gente nem cabe tudo isso tudo dentro do IML do Rio de Janeiro. A não tem geladeira, né? Num único dia. É um volume muito grande. Pois é. A exposição disso é a crença total na propaganda que esses corpos farão para eles. Os votos, junto, né, ao eleitorado, né? Esses corpos da periferia, eles servirão de marketing eleitoral pesado. É a mesma coisa do governo de Sergipe, quando expõe as cabeças de Lampião, eles saem com um barco
pelo São Francisco, parando de cidade em cidade para mostrar as cabeças do bando. É uma comparação só para a gente ter uma referência histórica, porque é a segunda vez que eu estou vendo cabeças como propaganda é agora. Sim. A primeira na história foi com o Lampião. Aquela fotografia conhecida na frente da prefeitura da cidade de Piranhas, né? Exatamente. Que é uma das cidades do São Francisco, do marketing da época das forças policiais, que passava em cada cidade do São Francisco, ali perto, entre Sergipe e Alagoas, e ia mostrando as cabeças como força política. Para agradar a época o Getúlio, para fazer um lobby ali, fazer uma publicidade. E agora o governo Cláudio Castro faz algo muito parecido. Porque expõe, deixa o sol, deixa o Deus dará, porque quanto mais expostos esses corpos, mais dividendos eleitorais. Pois é. O fato é que, de fato, mas a gente precisa dessas imagens, assim, da subida, a invasão de casas, tudo o que aconteceu, a morte dos policiais. Sim. E depois... As imagens da mata. Exato, há muitos relatos. Então, as imagens seriam a prova. Não vai aparecer. Assim, a imagem da mata, sabe por quê? Porque a gente viu, tem alguns corpos que estavam de mãos amarradas já, tiro na cabeça, assim, tiro que quem viu os corpos, é claro, temos que esperar a perícia. Execução de perto, não foi não foi que o tiro foi de longe e acertou a cabeça, não, é tiro na nuca. Então, não vai aparecer. E a degola, né, Juliana, assim, os relatos que vocês trouxeram ali com você, a nossa equipe ali, com os parentes, com aquela tia, se não me engano, de um dos executados e tal, da cabeça cortada. Por isso que o Chico faz essa analogia, que parece tétrica, mas é uma fotografia, está aí na internet. Né? É um hit na internet hoje. Sim. E vem do tempo da escravidão, né? De prender cabeças de árvores. Você viu, né, Juliana? Lembra realmente o vídeo. Eu vi o vídeo, né, no celular da tia, de como estava, né, numa estaca, assim, uma coisa muito horrível, gente. É uma selvageria, né, que tem chegado a esse ponto. Mas eu ainda quero poder ter um retrato como um todo de todas as pessoas, porque são muitos relatos de uso de faca, né? Eu não sei se a gente vai conseguir comprovar isso no que aconteceu dentro do IML, porque aí também tem essa reclamação da Defensoria Pública de que não pôde acompanhar as perícias, e aí toda essa discussão para federalizar o caso, para poder ter peritos independentes. Então, é toda uma situação que precisa de muita investigação, porque sim, tem um interesse eleitoral muito evidente. A cada momento que passa, isso fica mais claro, como se quer usar o massacre a favor de votos, usando o sentimento de insegurança da população. É uma violência em cima da outra. Perfeito. Foi sim, né? Uma mega operação política, né? Acho que assim, fica muito claro. Assim, para todos nós que acompanhamos, principalmente na cobertura da política, e sabemos o quão ineficaz, né, é esse projeto do Estado, que na verdade não tem um projeto. E é isso que estamos esperando, porque falar em mega operação não é levar tiro. É levar saneamento, é levar educação, é levar ginásio, é levar escola, é levar cultura. Isso é uma mega operação, né? Não é levar tiro. Né? Ju, e levar as pessoas a responder no judiciário também. Quem tiver que responder pelo crime, levar as pessoas a responder pelos crimes, né? Claro. Perfeito. Não há pena de morte no nosso país. Não deveria. É sobre isso. Ju, vamos falar um pouquinho sobre o STF, porque a primeira turma, ela vai começar a julgar no dia 14 de novembro, se recebe a denúncia contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, acusado de atuar no exterior contra o julgamento do pai, o Jair Bolsonaro, né? O caso do Eduardo Bolsonaro ainda está na fase inicial. E nessa etapa, os ministros vão definir se há motivos para a abertura de uma ação penal contra ele. Caso entendam que sim, o deputado federal poderá se tornar réu de um processo no Supremo. O julgamento será no plenário virtual, modelo em que os ministros depositam os votos no sistema eletrônico. Juliana. Então, esse é o caso da tentativa de obstrução de justiça e julgamento do Bolsonaro, né? Em que tá o Eduardo e o Paulo Figueiredo. Foi desmembrado, então só o Eduardo vai responder dentro desse caso. O Paulo Figueiredo, como vi nos Estados Unidos, vai seguir em separado, porque eles não conseguiram notificar ainda, vai ser uma notificação com a ajuda de um escritório brasileiro, da representação brasileira nos Estados Unidos. E o Eduardo foi feito por edital,
E quem está defendendo ele é a Defensoria Pública da União, porque ele também está, de todas as maneiras, tentando evitar de ser notificado até para poder atrasar esse processo. Porque ele já está tentando atrasar a cassação em função das faltas, já que ele está nos Estados Unidos, e aí quer atrasar também esse processo, porque se ele for condenado nesse processo, ele não pode ser eleito no ano que vem, não pode disputar a eleição no próximo ano. Então, começa no plenário virtual no dia 14 e vai até o dia 25. Mas eu preciso fazer uma agenda geral aqui. Essa denúncia é a denúncia do Eduardo, mas a partir desta sexta, o Supremo começa a julgar os recursos do núcleo crucial. Agora há pouco vocês mostraram a notícia que eu subi na coluna mais cedo. O Cid é o primeiro a começar a cumprir a pena, transitou em julgado, o caso do Cid, então ele foi lá, tirou a tornozeleira, recebeu as orientações, e os demais que recorreram, porque o Cid não recorreu, ele aceitou o benefício que ficou baratíssimo, né? Ficou assim, promoção. Tipo isso. E aí, exatamente, ficou promoção, gente. Né? Mês da Black Friday, o Cid levou a Black Friday dele cedinho, né? A dele e da família toda, né, Ju? É que assim, não dá para negociar o benefício pela família, né? É pro Cid. Mas é que nem teve ainda, né? Não se concluiu o caso das joias, que é onde está o pai dele. Aí tem que ver lá com a PGR como essa situação vai ficar. Mas no que diz respeito ao Cid, ficou essa promoção aí baratíssima, já levou, e até ele já pediu para que seja contado o período em que ele estava preso. Então, ele foi condenado a 2 anos. A gente não tem com precisão o número de dias, né? Então, assim, o Cid foi preso em maio de 2023, ficou preso preventivamente até fazer a colaboração premiada no começo de setembro. Aí depois tem um período que é prisão domiciliar, e aí em 2024, quando tem aqueles áudios da Veja, ele fica lá mais cerca de 1 mês, 40 dias preso. Então, ele deve ter cerca de 6, 7 meses preso. O restante, ele cumpre em regime aberto. Tem uma série de questões, recolhimento noturno, proibição de algumas coisas que ele não pode fazer, e não pode se ausentar do país, porque tinha realmente um desejo de morar nos Estados Unidos. Eu vi vocês comentando mais cedo que era para ele se cuidar com o pessoal do Bolsonaro. Eu te confesso que a minha preocupação, Chico Sai, algumas vezes até externei isso, a pessoas ali ligadas à investigação. Minha preocupação do Cid ir ao exterior é ele ir para o exterior e aí começar. Não, porque eu fui obrigado. Porque eu fui condenado. Porque eu fui perseguido. Porque foi isso que ele fez o tempo inteiro, né? Ele participar da campanha de descredibilização do judiciário brasileiro. Eu acho que, nesse momento, esse risco é menor, porque justamente não fechou o caso das joias ainda, e o pai dele está lá dentro. Então, o general Lorena Cid ainda não está total. Ele foi indiciado pela Polícia Federal. Nesse caso, não teve um desfecho de denúncia ainda. Pode ter, dependendo do que acontecer, né, adiante. A princípio, ele começa a cumprir essa pena em regime aberto e deve estar no ano que vem já livre, leve, solto, sem dever nada a ninguém. Pela contagem, mais ou menos, né? E aí a gente vai, a partir dessa sexta-feira, porque é uma semana o julgamento do plenário virtual dos demais réus do núcleo crucial, para essa contagem regressiva em torno de quando é que vão mandar cumprir a pena dos demais. Ou seja, onde é que Jair Bolsonaro vai cumprir a pena. Não só ele, né? General Paulo Sérgio, General Heleno, Almir Garnier, vai, assim, encher a instalação das instalações militares, né? Ou a Polícia Federal. Acho muito difícil de terminar na Papuda, mesmo os demais. Acho que deve ser ou uma instalação militar ou na Polícia Federal. Acho muito difícil mesmo de ir para Papuda. Agora, essa contagem, que é a semana do dia 20, né? É a semana em que eles podem tentar mais algum recurso, e aí não sei exatamente se o ministro Alexandre de Moraes vai decidir sozinho ou vai submeter de novo, mas é o desfecho
provavelmente acontece aí a partir da próxima sexta-feira, né? A partir do dia 15, provavelmente 15, 16, não sei se já no final de semana, né? Porque fecha o julgamento no dia 14, aí tem o fechamento dos votos, eu acho que deve ficar para o início da outra semana, na semana ali do dia 20 de novembro. Perfeito. E tem ainda o julgamento do núcleo 3, que começa na semana que vem. Então, enfim, o horror da selvageria, da violência aqui no Rio de Janeiro vai começar a voltar a dar espaço no noticiário para Brasília, porque esse é um mês realmente, como chama o núcleo crucial, é um momento também crucial para saber o desfecho dessas prisões. Pois é, e a gente acompanha, né, com Juliana Dalpiva, nosso time em Brasília, enfim, qualquer novidade sobre esse processo, do núcleo 1 ao núcleo 4. Tá chegando a hora, Pois é, essa prisão, né, será papuda, não será, né, como é que vai ficar toda essa história? Estamos de olho. Juliana Dalpiva, obrigada e uma ótima noite para você. Obrigado. Bom descanso. Boa noite, querido. Um beijo, querido. Um beijo. Olha, vamos começar agora com o Jamil Chad, porque teve repercussão internacional, sim, né, do massacre nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. Oi, Jamil, já está por aí? Boa noite para você. Conta pra gente, a ONG Human Rights Watch já denunciou graves falhas na investigação? Boa noite para todos vocês. E olha, de fato, esse caso está tendo uma repercussão no exterior muito grande, mas eu não quero falar da repercussão na imprensa, não é nessa repercussão, é muito mais, como você citou, a repercussão que está tendo nas organizações de direitos humanos, tanto da sociedade civil, como nas organizações como a ONU, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e tantas outras organizações que estão olhando para o caso do Brasil com muita preocupação. Vamos começar pela Human Rights Watch. Quem é a Human Rights Watch? É a entidade americana, não estamos aqui falando de nenhuma entidade comunista, socialista, é até uma entidade de direitos humanos, mas eu diria liberal, com um comportamento, eu diria, muito próximo às democracias ocidentais. Nós não estamos falando nenhum representante do BRICS aqui, tá? Só para a gente colocar no contexto. Mas é, sim, uma das principais organizações de direitos humanos no mundo hoje. E ela traz justamente um primeiro informe apontando para todas as falhas na investigação do crime. Então, ou do que aconteceu naquele momento. E aí, entre outras coisas. Primeira delas, o fato de que o local não foi isolado. Então, aquelas mortes aconteceram e, claro, tudo ali foi absolutamente modificado de lugar, invadido, inclusive sem nenhum tipo de proteção. Então, resguardar o local onde essas mortes aconteceram era fundamental para a investigação. Isso não foi feito. Os corpos tampouco foram, de alguma forma, protegidos. Foram, inclusive, levados para uma praça. Né? Nós vimos isso, todos nós vimos isso. Isso, claro, afeta diretamente na capacidade da investigação. Um outro ponto fundamental, acesso às informações. A organização insistindo que, claro, todo o processo tem sido extremamente opaco. Ou seja, aquela história da necessidade de uma investigação independente, imparcial, transparente e eficaz, isso absolutamente está comprometido. Aqui não significa, olha, então a operação deveria ter acontecido de um lado ou de outro, não é a questão, vamos dizer assim, estratégica da operação, é saber em que condições aquelas pessoas foram mortas. Só isso. Ninguém aqui está questionando pessoas, mas fazer uma investigação. Então, se eventualmente foi morto, se alguma pessoa poderia, antes de ser Está falhando muito, Jamil. Vamos tentar fazer uma conexão novamente com o Jamil para a gente, enfim, poder ouvir, né, essa análise que é muito importante, porque a gente fala aqui, né, sobre esse cuidado da perícia, o isolamento do local e vários outros métodos que não foram adotados e que são, assim, básicos de qualquer operação. Para quem diz que foi uma operação planejada, está deixando a desejar, né? Sim, não, ela foi planejada justamente para ter esse efeito que ela teve, e dentro do planejamento provavelmente estava não preservar
o local das execuções, porque o governador sabia desde o começo que havia um cerco na mata. Até no dia da operação, na terça, ele falou: a polícia levou os bandidos para dentro da mata porque ali é melhor para fazer o cerco e tal. E aí chama a atenção porque não houve um isolamento, passar aquela fita, né, que você tem em torno do local, porque ali havia dezenas de corpos e eles não preservaram, deixaram tudo solto, né, Chico? Sim. E no dia seguinte os próprios moradores foram buscar os corpos e desceram para aquela praça, já sem as roupas, né, de maneira desorganizada. Justamente a polícia fez isso para que não houvesse condição de ter uma perícia. De como é que morreram? Preservação zero. Zero. Cuidado nenhum, né? Nenhum. E além dessa cascata que não tinha bateria, as câmeras não tinham bateria suficiente, né? Não deu para trocar a bateria das câmeras da polícia. Ah, não dá, né, Jamil? Voltou, né? Não, inclusive essa questão das câmeras é colocado em vários dos alertas. Como assim você faz uma operação desse porte com 2.500 homens e aí esquece de colocar na noite anterior as câmeras para carregar? Tem alguma coisa, obviamente, estranha nessa explicação. Insisto, essa é uma questão de investigação. Ninguém aqui está dizendo qual é a conclusão da investigação. Agora, o ponto fundamental da repercussão no exterior tem sido justamente a da investigação imparcial em relação a essas mortes. Garantir que isso seja feito, garantir que um informe seja produzido e garantir que, claro, o público saiba o que exatamente aconteceu naquele dia. É isso. E olha, a ONU, ela enviou uma carta ao governo brasileiro expressando grande preocupação e mencionando o termo limpeza social. Eu tenho um trechinho aqui da carta da Organização das Nações Unidas. Olha, diz o seguinte: essas mortes, muitas vezes em operações que visam criminosos, são generalizadas e sistemáticas, funcionando como uma forma de limpeza social contra grupos marginalizados. Foi exatamente o que a gente viu, né? Não, foi exatamente o que a gente viu. Eu ia perguntar para o Jamil, né? Nós estamos já com os preparativos da COP30 avançando, tem essa repercussão internacional. O Jamil falou, não vamos nem falar da mídia, da imprensa, vamos falar das ONGs e da ONU, né, como a Roberta acabou de trazer, Chico, isso também. Então, esta pauta agora vem com tudo a cobertura da COP30, já tem até príncipe inglês aqui no Brasil e tal, né, fazendo, daqui a pouco a Roberta vai trazer, a gente vai trazer os detalhes aqui do príncipe William, frequentando ali o Rio de Janeiro, participando de alguns eventos, mas você acha que a COP30 vai substituir essa temática e nos próximos dias a repercussão mais forte disso diminui? Como é que você tem sentido isso? E também, como é que fica, né, a imagem, o país que se preparou, que se apresentou como um país emergente para sediar uma reunião tão importante e que não consegue lidar com o controle da sua polícia, né? Cuja polícia local não usa câmeras porque não trocou a bateria, a gente tem que fingir que acredita numa barbárie dessa. Então, como é que se dá? Eu queria ouvir o Jamil sobre isso, né? Sai a repercussão do massacre e entra a COP30 aí o Brasil, nós somos capazes de organizar, e é mesmo, o Brasil sediou já vários eventos grandes desse tipo. Mas essa contradição aí internacionalmente, Jamil? Meu caro, essa contradição sempre faz parte da imagem no exterior do Brasil, né? E é uma imagem muito complexa, uma imagem que eu vejo muitas vezes artigos, ou pelo menos comentários, muito simplistas, eu diria, sobre o Brasil. E quando fatos como esse acontecem, obviamente embaralha essa tentativa de construção de uma imagem de um país que assume, por exemplo, no caso de Belém, no caso da COP, que assume o tema ambiental, diz, sim, temos um problema, sim, as cidades da Amazônia têm problema, e sim, vamos passar a resolvê-lo a partir de uma reunião em plena Amazônia. Ao mesmo tempo, você tem toda a consequência de um tema que não é novo. Eu insisto, essa questão da polícia dentro da ONU, da polícia brasileira dentro da ONU, é lidada desde que eu estou, pelo menos aqui. Isso faz 25 anos. Ou seja, não é olha que surpresa, agora a violência policial é algo a ser, a gerar uma preocupação. Perdão, só um comentário, fazendo um desvio, mas que, claro, dentro desse tema, naquele momento que o George Floyd foi morto, houve uma comoção internacional de uma dimensão tão grande que, de repente, na ONU houve uma reunião liderada, basicamente,
por vários países, claro, não pelos Estados Unidos, naquele momento com Donald Trump, nem pelo Brasil, naquele momento com Bolsonaro, para criar uma espécie de investigação internacional em relação às polícias de todo o mundo. Adivinha quem foi contra? O Brasil. Né? O Brasil de Jair Bolsonaro foi contra, fez de tudo para aquela resolução não passar. No final, a resolução passou, o Brasil até votou a favor, depois de ter aguado a resolução. Ou seja, o Brasil, junto, claro, com o governo americano na época, atuaram para impedir que houvesse qualquer tipo de monitoramento exterior ou de um organismo internacional em relação ao que estava acontecendo no Brasil. Por quê? Porque sabe que tem pés de barro, sem dúvida nenhuma. Agora, para a COP é um desafio muito grande. São vários desafios, Rodrigo. É um desafio da agenda ambiental, que é extremamente complexo. E não é, vamos dizer assim, um fracasso da COP, não seria, entre aspas, culpa do Brasil. Afinal de contas, há várias COPs. Nós temos visto agendas extremamente frágeis, ou seja, não seria uma exclusividade nossa ver uma reunião sem um sucesso ao seu final, mas além disso, claro, toda a polêmica em relação à própria imagem do país no exterior. Pois é, você falou no Príncipe William, né? O prefeito Eduardo Paes, ele recebeu hoje no Rio de Janeiro o Príncipe William, herdeiro do trono do Reino Unido. O Paes entregou as chaves da cidade a William e chegou a mostrar a vista do Pão de Açúcar, vista maravilhosa, inclusive. E o príncipe terminou a visita, mas não falou com a imprensa, né? Lembrando que ele tem esse próximo compromisso, que é a COP30 em Belém. Então, o príncipe William também se dirige à COP. Mas, Jamil, eu queria trazer mais um assunto para a gente comentar, porque vamos falar um pouquinho de Donald Trump na relação com a Venezuela, que está cada dia mais difícil, né? Dessa vez, o presidente Donald Trump, ele afirmou que os dias de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela estão contados. E essa declaração foi feita em entrevista ao canal de televisão, a CBS. Na sequência, Trump foi questionado sobre um ataque terrestre contra a Venezuela, mas ele desconversou. Vamos ver o que ele disse. Olha, abre aspas. Não estou dizendo se é verdade ou não. Eu não estaria inclinado a dizer que eu faria isso, porque eu não converso com uma repórter sobre se vou ou não atacar. Gente, outro dia ele disse para uma repórter, né, respondendo uma pergunta dela, que não era da conta dela. Então, assim, quando tem pergunta que incomoda o presidente estadunidense, a resposta é essa, né? Não é seu negócio, eu não vou responder para você, você não tem nada a ver com isso. Essa maneira que ele encontrou para desconversar de assuntos que doem ou que são mais complicados de lidar. Não, é complicado porque ele já disse algo muito diferente há uma semana, quando ele disse que sim, ia estar colocando a CIA para fazer operações dentro da Venezuela. Ou seja, quando interessa, ele revela até o plano secreto. Né? Ele está dizendo que não revela plano secreto, mas eu raramente vi um presidente americano anunciando que a CIA estava sendo autorizada a ir a tal país. Eu não sei, o Chico, que talvez tenha mais experiência com invasões e operações estrangeiras, eu não me lembro, Chico, nunca de algum presidente americano dizer, olha, estamos mandando uma equipe secreta para dar um golpe de Estado naquele país. Não me lembro de uma afirmação dessa. Não, eu sou do tempo, Jamil. Eu sou do tempo que eu recebi o relatório 50 anos depois, como em 64. O Lyndon Johnson, a gente só ouviu ele décadas. A minha geração viveu isso. 50 anos depois, o relatório diz, olha, sim, demos um golpe no Brasil. Gente. Sou desse tempo. Não, mas sabe o que agora, com a velocidade da internet, tudo mudou, entendeu, Chico? Agora não são mais 50 anos. Às vezes é uma coisa mais rápida. Não, estou fazendo uma ironia aqui, mas algo muito sério. O que quer dizer isso? Ele, obviamente, Donald Trump manipula todas as informações, todas as declarações, tem um sentido de manipulação. Naquele momento da CIA, não estou dizendo que era mentira, mas era, obviamente, uma tentativa de mandar um recado para o governo de Nicolás Maduro, dizendo, olha, vocês vão cair, ou negocia, ou vocês vão cair. Né? Então, é uma ameaça, não é mais do que um dispositivo da CIA entrando nos Estados Unidos, mais do que isso, o que fica claro é que era uma ameaça sendo feita publicamente. Os navios ali na costa da Venezuela são ameaças públicas. Tem até um detalhe que eu queria até trazer aqui para vocês, que é curioso. Muitas vezes o governo americano fala que os ataques aconteceram contra esses barquinhos em águas internacionais. Bom, eu fui ver
as fronteiras marítimas no Caribe. Vocês já fizeram isso? Eu recomendo ver as fronteiras marítimas do Caribe. Não tem água internacional, uma encosta na outra, né? É tudo colado um no outro. Caramba. É tudo colado um no outro. Gente, calma aí. Então, se não tem água internacional, tem duas opções. Ou estão usando águas territoriais de alguém que está autorizando, né? Algum país ali da região que está autorizando isso acontecer, ou está acontecendo uma violação de soberania. Ponto final. Só tem essas duas opções. Né? É verdade que é difícil colocar aqui sem um mapa, mas Porto Rico é um mar territorial dos Estados Unidos. Então, dá uma possibilidade, claro, para o governo americano agir dentro do seu próprio mar territorial em Porto Rico. Mas o que eu quero dizer com isso? Nada, absolutamente nada que é dito pelo governo de Donald Trump, a gente deve considerar como valor de face. Né? Vamos lá ver se essa última frase dele dizendo você acha que eu vou dizer se eu vou fazer uma operação? Eu talvez, claro, não sei se eu teria tido essa rapidez, dizer para ele, calma aí, mas o senhor semana passada anunciou a CIA indo para os Estados Unidos, para a Venezuela. Então sim, o senhor já fez isso antes, porque a minha pergunta vai nessa direção. Enfim, é uma enorme manipulação, é um enorme desafio cobrir Donald Trump, sem dúvida nenhuma. É complicado, né? Porque ele fala isso e já vira e chama o próximo, né? Eu lembro da entrevista antes do encontro com Lula, foi bem isso. Sim, né? Falou, não é da sua conta. Você pode falar agora. Você nem tem tempo de falar. Ele é o comandante de um grande programa, como se fosse o chefe de um grande programa de auditório em que os repórteres estão ali e ele é o âncora do programa. É isso, mais ou menos. Escolhe quem pode perguntar, quem não Rodrigo, pode. E aquela ocasião, semana passada, da sua porta-voz, da Caroline Leavitt, que um repórter fez uma pergunta para ela na sala de imprensa e ela rebateu dizendo, a tua mãe. Né? Você imagina com essas palavras, a tua mãe. Ele perguntou quem é que autorizou tal fato e a resposta oficial da Casa Branca num briefing oficial foi a tua mãe. Ou seja, é um desafio. Donald Trump ainda não encontrou a Heloísa Vilela numa dessas, viu? Sorte dele. Jamil Chad, querido, obrigada. Boa noite para você. Valeu. Boa noite, querido. Hein, Elô, nessa coletiva? Ele ia ver, ele ia ver. Mãe. Vamos ver. Vai ser um pouco diferente, seu Donald Trump. Olha só, daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, coladinho no N2, tem Chico Pinheiro entrevista. Desta vez, o convidado é o pastor Henrique Vieira, deputado federal pelo PSOL, também ator e escritor. Então, vai ser muito importante esse papo, porque eles vão conversar sobre a atuação do pastor, deputado, né, que tem desafiado o conservadorismo e provocado o público a refletir sobre questões urgentes. Estou falando de teologia negra, justiça social e também a pluralidade que a gente tanto fala da identidade brasileira que precisa de seus representantes. Vamos assistir um trechinho da entrevista. A maior parte hoje do segmento evangélico, que é plural, não é um bloco fechado, monolítico, com um líder e todo mundo pensando do mesmo jeito. Uma igreja católica, né? Não é. A maior parte do campo evangélico hoje está nas chamadas igrejas não denominacionais. Então, por exemplo, não é Assembleia, não é Universal, mas também não é Batista, nem Presbiteriana. São essas igrejas que se multiplicam no dia a dia. As pessoas se unem em torno de um carisma, da Bíblia, da pregação, de uma liderança, daí alugam um espaço e tem uma nova igreja evangélica. Que igreja é essa? É universal? Não. É Assembleia? Não. É do protestantismo histórico? Não. Mas qual é a autodeclaração ali? Nós somos evangélicos. Então é importante entender que o campo evangélico é complexo. Ele não é só formado por grandes igrejas e a base evangélica é, sobretudo, feminina e popular e negra. É isso. Acesse icl.com.br/Chico para receber o link da transmissão. Lembrando que o CP Entrevista começa coladinho no N2 às 7 horas da noite.
É só ficar ligado aí, na verdade não desplugar da nossa programação. Automaticamente a gente já vai ali para o Chico Entrevista, tá bom? A gente vai voltar a falar um pouquinho mais sobre o que o Supremo Tribunal Federal vai fazer, que é começar o julgamento no dia 14 de novembro, isso por meio do plenário virtual, da denúncia apresentada contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro pela atuação dele em favor de sanções aplicadas pelos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por coação em processo. A PGR afirma que Eduardo e o blogueiro Paulo Figueiredo, eles atuaram junto ao governo dos Estados Unidos para atrapalhar o andamento do processo da trama golpista e também livrar Bolsonaro da cadeia. Vão votar os ministros da primeira turma, que já condenaram os integrantes da cúpula da trama golpista e réus do núcleo de desinformação de plano de golpe. Quem chega para conversar com a gente é o Cacai. Cacai, boa noite para você. Tem uma dúvida aqui, ó. O Fux vota também ou não? Não. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Estar aqui com vocês. Não, ele não vota não. O Fux já não é mais da primeira turma, né? Se fosse um processo que ele tivesse começado a votar, por exemplo, nos embargos que estão para ser decididos, ele pode votar. Porque ele começou a votar, ele deu voto e tal. Acho até que talvez ele não vote, porque ele não quis votar sequer na questão das penas, porque ele tinha absolvido e tal e tal. Mas no processo que já começou o julgamento, ele poderia votar. Esse processo não, ele hoje não é da turma, a turma está com 4 ministros. Neste caso, a vantagem é sempre da defesa, porque o empate em processo criminal é da defesa, né? É pró-defesa, mas ele não participará do julgamento. Ô Cacai, e vai haver aí, vai acabar embolando, né? Porque na sexta-feira agora, dessa semana, o plenário virtual começa a julgar os embargos de declaração do Jair e do Núcleo Crucial, dia 7 começa, né? Pode se estender por 4, 5 dias, pode se estender até o fim da outra semana, e aí quando estiver acabando os embargos do Jair, o filho entra nessa fila, pai e filho, assim, fazendo fila. Só que no caso do Eduardo, até para o nosso público entender, né? No caso do Eduardo ainda está naquela fase inicial, é o recebimento da denúncia, né? Qual a sua expectativa em relação a essa denúncia contra o Eduardo Bolsonaro? Isso deve avançar, deve andar relativamente rápido no Supremo Tribunal Federal. E estão dizendo que vai andar separado, né? Paulo Figueiredo desmembrado, o Eduardo Bolsonaro é que vai ser julgado primeiro nesse caso da obstrução, né? Bem, em primeiro lugar, começa sexta-feira, dia 7, os embargos, né, do Jair. Do golpe, e termina dia 14. Então é assim que funciona. Eu até já disse aqui uma vez, eu sou contrário a um processo criminal, qualquer ele, especialmente um dessa importância, ser julgado virtualmente. Mas assim é que decidiu a primeira turma. Agora, o processo do Eduardo Bolsonaro, eu também acho que deveria ser um processo presencial. Eu tenho para mim que talvez até não tenha sido colocado presencial, que seria a regra, porque ele, num desrespeito enorme com o Supremo Tribunal Federal, não compareceu, ele sequer apresentou defesa. Quem apresentou defesa foi a Defensoria Pública, porque no processo penal, o cidadão não pode ficar indefeso. Se ele não apresenta a defesa, o relator vai e nomeia um defensor para ele, né? Então, por isso, talvez, o processo tenha sido marcado para o virtual. Parece-me que começa dia 14 e termina dia 21. Essa é a regra dos processos julgados virtualmente, né? No meu ponto de vista, a denúncia será recebida. A denúncia é uma denúncia muito objetiva, assim, embora ela tenha, sei lá, 60 páginas, 60 e poucas páginas, os fatos estão muito comprovados. O recebimento da denúncia é quase óbvio, quer dizer, a denúncia é por coação no curso do processo. O que faz o procurador-geral é descrever de forma cuidadosa várias ações, inclusive ele próprio diz isso, várias ações ao longo desse período em que houve tentativa de coação, tentativa de interferência no julgamento, coação nos ministros. Mesmo depois que o processo foi julgado, o processo que é isso aí, qual é o processo
que originou essa tentativa de coação? É exatamente esse processo de tentativa de golpe. Quer dizer, antes já começou a fazer, o deputado foi para os Estados Unidos, ameaçava, dizia que ia ter sanções para o Brasil, dizia que ia ter sanções para os ministros supremos, não sei se ele teve influência, mas efetivamente 8 ministros supremos tiveram o visto cassado, alguns tiveram até uma sanção mais forte ainda. Então, do meu ponto de vista, pelo que eu li do processo, a materialidade está absolutamente comprovada. A autoria é inevitável, porque ele concordou, ele fez as provas. Esse caso é um caso também interessante, porque os bolsonaristas, eles gostam de fazer prova contra eles. No processo principal, as provas mais evidentes, mais contundentes do processo da condenação por golpe, praticamente todas elas foram produzidas, quase todas produzidas por eles. Inclusive agora, nos embargos, o Bolsonaro, num gesto que você pode chamar ou de disfarçatez, ou de desespero, ou de confissão, ou de arrependimento, ele disse que não, que realmente articulou a tentativa de golpe, mas que depois se arrependeu. Então, assim, é algo inacreditável. Para quem faz processo penal, é até difícil de ver. Então, esse julgamento tende a ser muito rápido, esse julgamento da coação no curso do processo. Acho que, se você tem toda razão, eu acho que vai haver o desdobramento, Rodrigo, porque você não tem como, no meu ponto de vista, né, poderá haver o desmembramento. Porém, eu quero fazer aqui uma reflexão, não tenho certeza. Mas como os dois estão fora, e como já teve a necessidade de fazer a defensoria atuar, talvez não seja necessário fazer o desmembramento. Tá certo? Eu não acompanhei para saber como é que foi feita a tentativa de intimação. Eu sei que especificamente do Eduardo Bolsonaro foi por edital. Então, é um processo com alguma simplicidade, porque o que quer dizer, é a prova evidente que já está feita, de certa forma, que eles tentaram, até se jactando. Eles tinham assim, uma certa prepotência, né, especialmente o Eduardo Bolsonaro, uma prepotência, assim, ele falava, eu vou fazer as sanções, como se ele mandasse no presidente americano, como se ele mandasse nos Estados Unidos, né? Tinha lá a relação específica com determinado secretário, e isso ele fazia com muita prepotência. Assim, ele confessou esse crime diversas vezes. É um crime feito por televisão, um crime feito nos discursos dele. Então é um processo que deverá ter uma rapidez bastante rápida, bastante considerável. Foi uma farta produção de provas contra ele mesmo. Ele anunciava em live, estou aqui na frente de tal edifício X, vou entrar aqui e falar com tal autoridade, vou sair com uma sanção ao ministro X do STF. Então, tem um roteiro, é muito evidente. Daquela incrível capacidade que eles têm de produzir farta da quantidade de prova. Não há o que falar, né? Quase no mesmo nível dos chamados patriotas que invadiram os palácios e gravavam os vídeos. Estou aqui dentro do STF, estou aqui no 8 de janeiro, né? Quase no mesmo nível, porque era o Eduardo. Estou aqui, vou entrar na Casa Branca para pedir sanção e tal. Relógio, pá. Grava aí, guarda aí para me julgar depois. Quase isso, né, Chico? E eles diziam já o que era o objetivo da reunião. Que era uma sanção. Eles nomeavam a autoridade com as quais iam se encontrar. Então não tem dúvida alguma de ninguém. Não tem. É um processo em que a prova está produzida. É claro que a defesa tem que ser ampla, tem que ser dado a eles o direito absoluto de fazer a defesa que julgar conveniente, mas é um processo que deverá ter um andamento rápido, não tem muito o que fazer. Quer dizer, vocês vão ser ouvidos, as testemunhas que forem nomeadas, arroladas, serão ouvidas com um prazo muito curto de tempo, e não há nenhuma prova, não tem perícia, não tem nada. Quer dizer, ninguém pode negar aquilo que ele fez de viva voz, de forma absolutamente consciente, em diversos meios de comunicação. Então, eu acho que é um processo rápido, e é bom que isso ocorra, sabe? Porque você veja bem, Chico,
tem uma questão, você tentar interferir num processo judicial é muito grave. É muito grave. Eu falei isso durante a instrução do processo. Falei, gente, é inacreditável que a gente esteja vivenciando um processo desta gravidade no Supremo Tribunal Federal e um deputado federal que ainda se dá o direito de ficar fora do país, já devia ter sido cassado há muito tempo. Recebendo salário. Recebendo salário, inclusive. Não é só salário, não, é verba de gabinete, é uma série de... Mantendo a estrutura, né, Cacá? Toda a estrutura. Então, assim, mas para mim, tudo é grave. Mas o mais grave é um deputado federal sair do país, atentar contra a soberania nacional, atentar contra os interesses brasileiros e ainda querer fazer uma interferência absolutamente clara, tecnicamente falando, em um processo em curso na Suprema Corte. Eu acho que o Supremo fez muito bem em colocar esse julgamento agora. Repito, do meu ponto de vista, deveria ser um julgamento não virtual, presencial, para que os advogados pudessem falar, para que as pessoas pudessem acompanhar. Porque o julgamento virtual, como é que acontece? Marca para o dia 14. Quando é na meia-noite do dia 14, quando começa o dia 14, o gabinete vai e posta lá, no ambiente virtual, o voto. Então, todos nós teremos acesso. Você vai lá e entra, está lá o voto do relator. E depois os outros vão postando quando julgar conveniente. Posta, pode ser no último dia, pode ser em 2 dias, 3 dias, e a gente vai acompanhando. Mas não tem, eu diria, não tem a completude que deveria ter qualquer processo criminal ser obrigatoriamente presencial. Mas já está decidido, o Supremo vai fazer virtual. Eu penso que antes mesmo do dia 21, esse processo estará seguramente julgado sob o prisma de recebimento da denúncia, como bem disse o Rodrigo. Cacá, e para fechar, eu queria voltar a falar sobre o massacre no Rio de Janeiro, que resultou em 121 pessoas mortas, sendo que a polícia já admitiu, né, que 17 delas não tinham ficha criminal. É o seguinte, a deputada estadual, a Renata Souza, do PSOL, ela protocolou um pedido de impeachment contra o governador Cláudio Castro na Assembleia Legislativa. Além disso, deputados já encaminharam à PGR um pedido para federalizar as investigações da operação que a gente está falando aqui. Vamos ver um trechinho do que ela disse. Nós entramos com um pedido na Procuradoria-Geral da República pedindo para que essas investigações sejam transparentes. O que isso significa? Que seja federalizada. A federalização garante que os órgãos federais possam fazer o trabalho que hoje está prejudicado no estado do Rio de Janeiro. Porque, sem dúvida nenhuma, o Ministério Público também esteve envolvido nessa operação. A Polícia Civil diretamente envolvida. Então, eu entendo que há conflitos de interesses aí que pode colocar, sem dúvida nenhuma, em risco uma investigação transparente e com lisura. Cacá, já vou passar para você, mas vale lembrar que o Tribunal Superior Eleitoral ele marcou para amanhã a análise de 2 ações que podem levar à cassação e à inelegibilidade do governador do Rio, por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. Cacá, você acredita nessa federalização? Olha, em primeiro lugar, é importante essa ação de tentar federalizar, eu acho que é correto. Nós tivemos alguma coisa que eu diria estranha, que impediu, de certa forma, o pleno exercício do direito da Defensoria Pública participar naquele momento dramático. E tinha uma coisa importantíssima, que era a preservação do espaço onde ocorreram os crimes. O artigo 6º do Código de Processo Penal, eu até escrevi sobre isso aqui no ICL tem 2 dias, expressamente determina que a polícia tem que chegar e determinar que seja preservado para que você possa depois fazer a perícia. Isso não foi feito. É muito interessante ver a manifestação da defensora pública, onde ela falava com veemência, dizendo, olha, mudaram todo o ambiente do crime, desfizeram aquele ambiente, agora só resta que as perícias sejam bem feitas, porque só restou como prova os próprios corpos que foram mortos. Isso é gravíssimo. E a Defensoria não teve o papel que deveria ter tido e brigou para ter muito dignamente. Me parece,
Hoje está tendo uma reunião, inclusive com a presença do ministro Alexandre, que é o relator da DPF das favelas. Me parece que o ministro Alexandre determinou que a Defensoria tenha acesso a tudo, tenha liberdade para trabalhar, como deve ter, e como teria que ter. Se fosse federalizado, estaria tendo. Então, esse é um ponto importante. Eu acho que processos como esse, nós temos muita coisa grave. Eu escrevi esse artigo para vocês, para o ICL. Assim, a pessoa fala, 60 pessoas tinham mandado de prisão. Desses 60, 121, nenhum deles estava naquela denúncia que originou o início da operação. Sim. É incrível. Todos estavam fora. Agora, eu acho que uma imprensa séria tinha que ser, a chamada tinha que ser, 40 não tinham sequer mandado de prisão. 40 não eram investigados. É o contrário. Eles não tinham que ser mortos. Os que tinham mandado de prisão justificavam a investigação. Não justificava o assassinato, com um tiro nas costas, com um tiro na nuca, com facada. Agora, o que mais me impressiona é a inversão natural que boa parte da imprensa fez, e inclusive da população como um todo. O que deveria causar espécie para estar na primeira página de todos os jornais, de todos os noticiários, o que é? Numa operação com 121 mortos, 40 deles, se não me engano, 42, não eram sequer investigados. Esse é que é o escândalo. Sim. O escândalo da morte dos investigados também é um escândalo muito forte, porque eles não tinham condenação e não tinham condenação à pena de morte, que não existe pena de morte no Brasil. E que não prendeu o líder DOCA, então, assim, né, Cacai? Tem mais essa também. Tudo isso, um ano de preparação, 2.500 homens nas ruas, e, no entanto, o líder não conseguiram prender. Isso. Então, assim, essa ação, eu impeachment não acredito, porque é um processo político, jurídico, e politicamente eles mandam no Rio de Janeiro. O Cláudio Castro teve 1 milhão de seguidores no mesmo dia, passou a ter 1 milhão a mais no mesmo dia da chacina, e, além disso, subiu 10% na popularidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu acho assim, o ministro Alexandre deu já algumas decisões importantes, a Defensoria vai participar, só que agora as perícias já estão prontas, entendeu? Quer dizer, já é um momento de certa dificuldade para fazer uma investigação séria. Você não tem mais... É o que eu escrevi nesse artigo. Falei assim, foram apreendidos 100 e tantos fuzis. Com quem? O fuzil número tal estava em posse daquele cidadão X que foi morto? Não consta nada disso. Eles pegaram um monte de fuzil e ninguém sabe de onde veio, se realmente foram apreendidos ali, se foram apreendidos em outro lugar. Vai fazer o quê? Vai imputar a responsabilidade de todos que foram assassinados naquela chacina, de serem responsáveis por fuzis que não tem nenhuma relação direta, não tem uma foto, não tem uma comprovação, porque sequer foi preservado o local. Então, tudo isso é muito grave. E nem as Agora, imagens. tem uma informação que eu queria passar para vocês, que eu acho que é importante para todos nós. Eu hoje vi algumas, 2 ou 3 menções em televisão, eu estava trabalhando só de passagem, meio maldosa, dizendo que pautaram esse recurso do TSE por causa da chacina. Isso não é verdade. A ministra presidente do Tribunal, Carmen Lúcia, ela pautou porque a relatora, que é a ministra Galotti, está se aposentando não, está saindo do Tribunal. O TSE, os mandatos são muito curtos. Então, quando lá o ministro, não sei se é 2 ou 3 anos, mas quando vai terminar, Chico, é natural que o ministro relator peça, olha, eu estou terminando o meu mandato e eu quero julgar esses casos que estão pendentes. Então, eu vi muita maldade em cima da ministra Carmen Lúcia, que ela pautou porque vai querer caçar em função da chacina. Zero. Não é por causa disso. Acho até, e a especulação é que o voto da ministra Isabel Galotti é um voto muito duro, e a especulação, eu não vi, não tenho informação. Mas por quê? Porque os fatos são aqueles fatos conhecidos, que são fatos impressionantes. Eu me lembro que, na época, eu estava ajudando um pouco o Freixo na campanha, e isso aí seguramente foi uma das coisas que desestabilizou a campanha. 27 mil pessoas contratadas fazendo campanha e tal. Mas só para deixar claro que isso não está pautado em função da chacina. Importante. Está pautado porque a relatora, é importante isso, que a relatora
vai se aposentar. Tanto é que eu acho que vai ter pedido de vista, não vai terminar o julgamento agora. É verdade. Só para ficar isso bem registrado, até em homenagem à ministra Carmen Lúcia. Perfeito, Cacai. Obrigada pela informação. Eu aproveito para me despedir de você. Uma boa noite, viu? E até breve aqui. Obrigado, Cacai. Obrigada. Valeu. Meninos, vamos nessa? Vamos que agora nessa. Opa. CP Entrevista pede passagem, juntamente com o pastor Henrique Vieira. Muito Obrigada, boa Rodrigo. Obrigado, querida, Chico. mais Obrigada, uma vez. comunidade. Vamos lá, CP Entrevista. Coladinho na N2. Fica aí. Turma, ficou pronto o meu novo livro que se chama É Só um Jogo. E se nada disso for real? O livro que eu escrevi até hoje, é o 13º livro que eu escrevi, que eu mais gostei de escrever. Uma provocação filosófica, assim, super inovadora, traz conceitos de matemática, filosofia, física e discussões que todos nós temos no nosso dia, mas de uma maneira totalmente nova. E eu diria até num estilo que revoluciona esse tipo de literatura. Eu vou lançar esse livro no dia 9 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, e vou falar sobre tudo o que está acontecendo, que as pessoas não têm nem ideia nesse mundo da inteligência artificial, e explicar para vocês de onde vieram os insights desse livro. E até vou ler um trechinho para vocês. O mais legal é que, além desse encontro incrível, vocês vão ter a oportunidade de adquirir o livro por um preço super especial e autografado. É o livro que eu mais gostei de escrever. E eu acho que vai ser o livro que vocês vão mais gostar de ler. Não que vocês vão sair do livro todo animadinho, não. Mas vão sair com a cabeça, pirando. Aquilo que um livro deve fazer com as pessoas. Um abraço e até dia 9.